Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre uma família maravilhosa, uma nova família, e gostaria de ler uma passagem que está em Romanos, capítulo 8. Estarei lendo o versículo 12 até o 16, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Aqui podemos ver, sermos inseridos na família de Deus. Grande família. Deus quer uma grande família em toda a terra. Filhos e filhas semelhantes a Jesus. E como Jesus é o Senhor, o Salvador, tudo para nós, mas Ele também é um modelo, um exemplo, para nós seguirmos. Ele foi submisso, obediente, recebeu o Espírito do batismo, aos 30 anos, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e diz a palavra, quando ele orou, o céu se abriu, e veio uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado, que me dá prazer, que me dá muita alegria, que eu tenho prazer nele. E o Espírito Santo diz a palavra que desceu sobre ele em forma de uma pomba. E ali ele foi comissionado, então, para realizar esta obra tão extraordinária, tão maravilhosa, que começou ali se cheio, transbordante do Espírito Santo. O Espírito o guiou, diz a palavra, para o deserto, para ser provado, tentado, e assim por diante. E começou essa caminhada e culminou na vitória das vitórias, na vitória sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Primeiro foi para a cruz, cumprir o propósito de Deus, a justiça de Deus, a nosso favor, remissão dos pecados, tudo que nos separava, Deus, o abismo que havia, Ele nos removeu. E também, além disso, Ele venceu o pecado. Então, Ele venceu o mundo, venceu o inimigo, venceu o pecado e também venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso, Ele também nos mostra aqui na palavra como devemos viver para termos essa vitória. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos que em Cristo somos mais que vencedores. Por isso precisamos atentar aqui então como devemos proceder. Veja bem aqui no versículo 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Que todos somos humanos, nascidos de pai e mãe. Mas chega a certa fase, época da nossa vida, onde o Senhor nos atrai com a sua bondade, sua benignidade para junto de si e nos dá, acrescenta essa fé, ouvir a palavra, e nos acrescenta de graça, favor imerecido gratuitamente, a fé, a salvação, perdão, filiação, vida nova, vida eterna, vida abundante.
Então começa uma vida nova, começa a partir dali. Aí ele observa que não viver mais de acordo com essa natureza. Olha só o que diz no 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mesmo ter nascido de Deus pela fé, nascer de Deus, crer e for batizado, recebemos o poder, tudo certinho, recebemos o Espírito Santo dentro de nós agora, a vida divina, né? Nós precisamos andar com Cristo, mas olha a importância, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Então não volte para trás, mas ande no Espírito. Olha só, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pelo contrário, então vem as tentações de tentar, né, a puxar nós para trás, viver de novo, de acordo com a natureza humana. A gente precisa dizer não, rejeitar isso, né, mas mortificar, como diz aqui, se pelo Espírito de Deus vocês mortificarem ou matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão. Então, quando vem a tentação de agir pela natureza humana, você deve matar esses desejos carnais, porque são pecaminosos, nos afastam de Deus, amado. Nos roubam as bênçãos de Deus. Agora você entende porque tem tantas pessoas que não desfrutam das bênçãos de Deus. O inimigo sutilmente rouba, enganando elas, fazendo-as retroceder e andar pela natureza humana. Elas acabam morrendo espiritualmente, ou seja, enfraquecendo, e, se possível, se não acordar, despertar a tempo, pode até morrer mesmo, como diz aqui, né? Veja bem agora no 14. Pois aqueles que são filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então sempre você precisa dizer não, para não ser guiado pela natureza humana, mas ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque ele fez habitar o Espírito. O Espírito de Deus veio habitar. Deus mesmo veio habitar dentro de ti, para te guiar. Por isso que Paulo aqui dá essa ênfase, né? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E no 15, porque o Espírito que vocês receberam de Deus, olha só, o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Por isso agora você entende quantas pessoas estão escravizadas, não só no vício, no crime, na miséria, na doença, nas desgraças em geral, mas escravo no ódio, na ira, na amargura, no ressentimento, na inveja, nos ciúmes, no furto, no roubo. Então, tantas coisas estão escravizadas, né? Depressão, desânimo, espírito de derrota, tantas maneiras que são escravizados, né? Isso não é preciso mais, olha só aqui, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Você olha para todo lugar, todos os lados, você vê as pessoas escravizadas, amedrontadas, aterrorizadas, desesperadas, ansiosas, inquietas, medrosas, não é verdade? Quantas pessoas você conhece que estão assim? E mais aqui ainda, diz, olha só. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, quer dizer, livres, filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Você desenvolve um relacionamento maravilhoso com o Pai Celestial. Você adquire um hábito de conversar com Ele diariamente, um relacionamento, ouvindo a voz dEle, na palavra dEle, lendo a palavra em voz audível, você mesmo lá,
no teu cantinho, no teu quarto. Muitas vezes você está lendo em voz altiva, o Senhor está falando em voz audível contigo, ao teu coração. Você sente o amor, experimenta o amor dele, te abraçando, te envolvendo, te agraciando, revelando o propósito, o plano dele, a vontade dele ao teu coração. Amado, isso não tem coisa tão tremenda e gloriosa que isso. Que na presença dele, a oração nos coloca na presença dele a plenitude de alegria, a gozo, a paz. As virtudes começam a se manifestar, você começa a ser iluminado, agraciado de uma forma tremenda. Ele vai te erguendo cada vez mais, te colocando num patamar mais elevado, num nível mais elevado, qualidade de vida mais elevada, ao ponto de você viver no sobrenatural. Olha só aqui que diz aí nos 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Para afirmar, para você não ter dúvida. Olha só. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito, lá no íntimo, para afirmar que somos filhos de Deus. Você vai estar firmado. Você está vivendo a realidade da família de Deus, se relacionando com o Pai querido e muitos irmãos, uma família grande. E você vai ter o desejo de congregar, de estar em unidade, com irmandade, guiado pelo Espírito de Deus. É algo extraordinário. É uma família maravilhosa. E o Espírito me lembra agora que Jesus, certa vez, estava numa casa assim, cheia de gente, né? E ele estava falando sobre o reino de Deus ali para aquela multidão. E não tinha como entrar mais ninguém na casa. E a mãe dele e os irmãos, diz a palavra, que estavam na rua, não conseguiram entrar. Mandaram alguém chamar ele, diga para ele que a mãe e os irmãos estão aqui fora, querem falar com ele. Então essa pessoa conseguiu entrar lá e falar com Jesus, olha, tua mãe, teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Aí ele olhou para aquelas pessoas que estavam escutando e disse assim, minha mãe, meus irmãos, pais, são esses que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mas essa é a grande família em toda a terra. Jesus não estava desprezando a família natural, mas ele estava mostrando que além dessa, tinha uma família maravilhosa, uma grande família em toda a terra. Uma nova família, onde você foi chamado e escolhido para estar inserido nela e viver essa dimensão mais elevada, viver num nível mais elevado, uma família natural apenas. Família espiritual, família de Deus. Filhos e filhas semelhantes a Jesus, que vivem para glorificar o Senhor. Amém? Vamos lá então, mas antes eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Para que mais pessoas agora começam a ter essa vida, ser inserido nessa grande família, essa nova família, essa família maravilhosa, que vai levar a viver numa dimensão mais elevada e viver para glorificar o Senhor. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa, palavra que é espírito e vida, que é realidade, e não volta vazia, Senhor, mas fará o efeito, irá prosperar para aquilo que o Senhor designou, Senhor. Gerar uma grande família em toda a terra, Pai. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.